Fala pessoal, tudo bem? Esse aqui é o Economia em 5 Minutos, podcast do Banco BV. Comigo Carlos Lopes, também com o Roberto Padovani. E essa semana a gente vai falar sobre juros internacionais e o impacto que isso tem tido sobre o mercado local. E acho que um ponto interessante para a gente começar a conversa é o início desse ano. A gente já vinha ao longo da pandemia num movimento de alta da inflação no mundo todo, e isso levando a uma expectativa de juros maiores também em quase todas as economias do mundo. Esse movimento ele veio ali ao longo de 21 na recuperação econômica global e ele se intensificou no início desse ano, porque a inflação se mostrou resistente, ela continuou subindo nas principais economias e ela se mostrou mais disseminada, né? Ela passou da inflação mais concentrada nos bens, nos produtos e começou a caminhar, a aparecer mais em serviços. O mercado de trabalho americano muito forte, por exemplo, ajuda com que essa inflação seja aí transferida também com mais intensidade para o setor de serviços. E além disso, a gente viu desde o início do ano uma alta no preço das commodities que ajudou também a pressionar ainda mais a inflação. E essa história ela mudou um pouco em meados desse ano. Em junho, mais ou menos, a gente teve uma reversão nessa alta das commodities, as commodities passaram a cair em função de algumas preocupações. E essas preocupações estão todas relacionadas ao crescimento econômico global, tanto por efeito da alta nas taxas de juros nos principais países, que devem ter efeito ao longo do tempo sobre o crescimento econômico, mas também por outros problemas, como por exemplo a guerra na Ucrânia, tem afetado e muito a distribuição, o fornecimento de gás para a Europa, e isso tem impactado bastante severamente o crescimento europeu. Então todas essas preocupações somadas levaram o mercado aí a rever os preços de commodities e passaram a cair. Mas recentemente eles encontraram aparentemente um piso, porque a gente encontra aí diversos problemas ou diversas limitações de oferta em produtos agrícolas em função do clima, em energia em função da guerra na Ucrânia, as metálicas com estímulos sendo dados na China também pararam de cair e passaram a subir novamente. Por isso, mesmo com essas preocupações relacionadas ao crescimento, os bancos centrais têm sinalizado aí nas últimas semanas de que os juros vão precisar subir mais e ficar parados num nível alto por mais tempo. E isso, claro, tem impactado o mercado e é sobre isso que o Padovani vai comentar pra gente. Carlos, o cenário que você construiu é bastante complexo e eu tenho certeza que a gente usou esse termo cenário complexo várias vezes durante a pandemia. No caso da inflação global não é diferente. A gente está vendo as taxas mais elevadas em 40 anos, portanto uma geração toda sem ver esses movimentos nos preços. Bom, se é esse o caso, então é difícil entender como é que os bancos centrais reagem e como essa alta de juros na Europa e nos Estados Unidos vai impactar o crescimento internacional. Justamente porque é difícil fazer diagnósticos, o mercado tem oscilado sempre entre o medo de recessão e o medo de inflação. Quando os investidores ficam mais preocupados com a questão do crescimento, todo mundo entende que os bancos centrais vão subir menos os juros, preservar a liquidez, e isso favorece os mercados financeiros. Mas quando existe o medo de uma recessão mais forte, aí a leitura é de que subindo os juros e reduzindo a liquidez, a economia desacelera, o que prejudica os ativos financeiros. Bom, foi essa história de 2022. No começo do ano, havia essa avaliação de que os juros subiriam, mas pouco, o que acabou preservando liquidez e favorecendo os ativos de risco de modo geral, principalmente os mercados emergentes. Mas desde abril a gente vive um zigue-zague, uma montanha-russa. Abril a leitura de que os bancos centrais vão subir muito os juros, o que atrapalhou o desempenho dos mercados. Maio, a gente teve uma leitura oposta, dizendo que não. Talvez os bancos centrais não subam tanto os juros. Em junho, a leitura voltou a ser negativa, com preocupação em relação ao crescimento global, desempenho de preços de matérias-primas, mercados emergentes. Mas julho e agosto, a gente voltou a ficar otimista, porque a leitura é de que não, talvez os bancos centrais não subam tanto os juros. Portanto, a gente tem vivido essa montanha-russa o tempo todo, dependendo da leitura que você faça sobre os bancos centrais. Esse tem sido o tema central até o momento. Como a gente acha que os bancos centrais vão efetivamente subir os juros e a atividade econômica global vai desacelerar, a gente tem uma cabeça de que os próximos meses serão de muita volatilidade internacional, que acaba contaminando os mercados locais. Portanto, teremos mais emoções pela frente. Bom, essa história, nos falamos na próxima semana. Até lá!